E olha, termina nessa sexta-feira o prazo para que as distribuidoras de combustíveis enviem à Agência Nacional do Petróleo, ANP, dados detalhados sobre suas margens brutas de lucro. A determinação prevista em decreto obriga as empresas a revelarem as margens de comercialização para posterior divulgação pública. Essa medida gerou uma enxurrada de liminares na Justiça, com as distribuidoras, importadores, o próprio IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, questionando essa regra. O setor alega que a exposição desses dados fere a livre concorrência e pode prejudicar o funcionamento do mercado competitivo no país. Para a gente entender os impactos dessa medida, a gente conversa com Davi Silberstein, nosso colunista da CNN Infra, que já aparece comigo em tela. Silberstein, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer dividir tela com você. Obrigado, Vitor. Obrigado também a vocês. Todo mundo está ouvindo a gente aqui. Davi, eu queria começar perguntando exatamente sobre essa medida, uma medida bastante polêmica, mas eu queria fazer aqui o papel também de advogado do diabo. A gente teve uma série de subvenções, subsídios anunciados pelo governo federal, que a gente pode inclusive entrar no mérito se são eficazes e eficientes ou não, mas eu queria entender exatamente quanto essa obrigatoriedade de um envio dessas margens de lucro, ela de fato seria nociva para os negócios aqui e, evidentemente, como a gente consegue mensurar o quanto o governo, com essa série de medidas, consegue absorver desse impacto, dessa escalada do preço do petróleo? Bom, vamos lá por partes. Eu acho que essa nossa conversa é muito oportuna, porque vocês estão acostumados com isso, os fatos atropelam as notícias, né? Então, essa pauta a gente estava discutindo ontem. Ontem à noite, o governo republicou o decreto ou fez uma nova publicação, vamos dizer, tornando o decreto de uma maneira adequada às condições de mercado. O que eu quero dizer com isso? Você levantou questões super relevantes, no sentido principalmente de uma intervenção que, de alguma maneira, travava o funcionamento do livre mercado. E do livre mercado no sentido, não do mercado liberado total, no sentido sem regras, mas um mercado principalmente competitivo. O que o governo fez ontem foi atender, ou tendo ouvido as partes envolvidas, e republicou o mesmo decreto que está associado à questão das subvenções, no sentido de que ele adequou essas subvenções ao bom funcionamento do mercado. O que estava acontecendo antes, quando você mencionou agora o que estava no decreto anterior, que ontem foi substituído por um novo decreto? Quando você coloca as subvenções, respondendo também uma parte da sua pergunta, é uma ação de governo que pode ser ou não questionada, mas ela é uma ação de governo que pode dar resultado. Ela não difere do que muitos outros governos estão fazendo pelo mundo por conta da guerra, e essa é a questão principal. Nós estamos tratando de consequências de uma guerra, não as causas do aumento, na realidade. Aqui no Brasil, nós sofremos o que está acontecendo a mais de 5 mil quilômetros daqui. Então, o governo, como insisto, outros governos, ele resolveu criar mecanismos para um amortecimento dos impactos do aumento da matéria-prima. Como eu gosto de usar uma analogia, como um padeiro que começa a receber o trigo mais caro, na saída do forno, o pãozinho vai ter que sair, além de quente, mais caro também. Quer dizer, então, e no fundo, a questão do combustível, a mesma coisa. Então, o governo procurou criar um amortecimento, um colchão para amortecer esses impactos com subvenções oriundas principalmente do Tesouro, seja através de redução de impostos ou subvenções diretas. Bom, dito isto, na primeira versão do decreto, e que você estava mencionando, existia uma forte intervenção, uma forte coerção sobre a atividade de distribuição e revenda. O que acontece aí no caso? Uma das, eu diria, das principais motivações para dar certo é que o mercado continue operando. A gente tem um mercado muito sofisticado, muito complexo, que pega o combustível na refinaria ou num porto, quando o combustível é importado, e ele leva para uma distribuidora, ele faz a mistura do etanol, no caso da gasolina, faz a mistura do biodiesel, no caso do diesel. Isso são procedimentos extremamente sofisticados, com muito cuidado, muita cuidado. Ele transporta. Você tem no Brasil 5.700 municípios, é uma capilaridade enorme que tem que ser atendida, com características de logística diferentes, com características de consumo diferentes, com proximidade desses pontos de entrega diferentes. Então, é uma operação muito, muito complicada. Bom, o que o governo estava fazendo antes, de alguma maneira, a intenção, claro, e aí, no caso, teve o calor
do início do processo foi uma intervenção que no passado a gente já viu nos velhos tempos, quem é mais antigo lembra dos velhos tempos de intervenções, que começaram a complicar o funcionamento do mercado. Então você pode dar subvenção, mas se o mercado não funcionar, vai dar errado. O que o governo refez agora foi entender que a movimentação adequada do mercado, o comportamento adequado do mercado, o mercado que é bastante competitivo e que tem custos bastante altos também, esse funcionamento do mercado é essencial para que até a política de subvenções possa dar certo. Então, de ontem para hoje, o que foi feito foi você, por exemplo, reduzir a coerção no sentido de culpabilização indireta de agentes e, principalmente, você não precisa mais tornar públicas margens que são questões comerciais, porque quando você divulga margens de cada um dos vamos dizer assim, dos agentes de mercado, você reduz a capacidade de competição. E quando você reduz a capacidade de competição, você reduz a capacidade do consumidor se beneficiar dessa competição. Então, eu diria que houve um processo, uma melhoria significativa em relação ao que a gente tinha antes. Eu acho que houve uma percepção do governo quanto a entraves que estavam ocorrendo. E eu acredito, não estou falando agora em nome de ninguém, da entidade que eu represento ou de outras, no sentido de que eu entendo que vai haver uma calmaria nessa questão de questões jurídicas, questões judiciais, que é ruim para todo mundo. E cria instabilidades, incertezas. Eu acho que o mercado tende a se acalmar no sentido de funcionamento agora. O que é muito importante que todo mundo saiba, a matéria-prima continua muito cara. Vocês dão todos os dias o preço do barril do petróleo, a gente vê que continua em patamares que hoje são 50% superiores aos que eram antes de começar a guerra no Irã. E isso mais ainda para produtos como diesel, querosene de aviação e gasolina. Então, eu acredito que as coisas devem tender a se normalizar, tendo clareza, num patamar mais alto, porque na origem o produto está mais alto também. Professor Zilberstein, muito rapidamente para a gente encerrar, tem uma boa matéria da Folha de São Paulo, do Nicola Pamplona, mostrando que postos de distribuidores estão acusando a ANP de distorcer números e cometer erros metodológicos nas fiscalizações. Eu queria entender um pouquinho dessa metodologia. Ela segue exatamente parâmetros técnicos hoje? Olha, o que eu entendo, eu vou falar com reserva de, vamos dizer assim, para entender, porque pouca gente, ou a gente ainda não tem clareza de como as coisas estão acontecendo. A ANP, em relação ao que está acontecendo agora, ela teve um pouco extrapolado as suas funções originais. E se você pensar que aqui no Brasil a gente tem quase 150 distribuidoras, a gente tem dezenas de milhares de postos de combustíveis e milhares de operações que ocorrem diariamente, que você imagina a ANP recebendo notas, recebendo informações. Ela, na minha opinião, ela não tem nem o preparo, porque principalmente por não ser a finalidade específica da ANP nesse sentido. Então, eu diria que a gente pode estar tendo algum tipo de distorção, mas eu acredito que o decreto que foi publicado ontem, ele, de alguma maneira, ele flexibiliza não as normas, as regras continuam valendo, mas a maneira de como isso vai ser realizado, e tira muito também um poder de coerção que não é bom para ninguém. Então, a matéria do Nicola, não tive acesso à matéria do Nicola, mas eu entendo que possa estar havendo algum tipo de distorção e eu acredito que, a partir de hoje, efetivamente, houve uma sinalização do governo no sentido de vamos tentar fazer com que a política de subvenções funcione, mas eu insisto, essa política de subvenções tem chance de funcionar ou de melhorar vamos dizer assim, o mundo, vamos dizer assim, dos consumidores, se houver efetivamente, por parte dos agentes públicos, no caso, o Ministério das Energias, a ANP, Secretarias do Consumidor, e, por outro lado, convergindo com isso o sistema de distribuição e revenda. Ou seja, há uma convergência porque há interesse de todas as partes de que as coisas funcionem. Então, eu entendo que a própria ANP, depois da publicação desse decreto, a própria ANP também vai ter até mais tranquilidade e mais clareza de como atuar. Certo, conversei com Davi Zilberstein, colunista aqui da CNN Infra. Professor Zilberstein, muito obrigado. Sempre um prazer de visitá-la com você. Obrigado igualmente, Vitor. Um abraço a todos. Um abração, ótimo fim de semana.